Bem-vindos ao seu programa e nosso A Voz do Curioso, onde inspira-se. Desta vez na 7ª edição, na língua portuguesa. O programa radiofônico concebido e segmentado de maneira muito cuidadosa a alcançar as diferentes classes de nossa sociedade e trazendo para a Escola Qual em Moçambique uma forma de comunicar onde o amigo ouvinte é a nossa prioridade. Para a edição de hoje, temos 2 convidados, entidades do Governo da Educação, que vão debater conosco o desafio da educação para a manutenção do ano letivo 2020 no distrito de Escola Qual. Onde haverá a possibilidade de o amigo ouvinte acompanhar, os que nos acompanham online também podem acompanhar e participar através de comentários ou chamadas ou mensagens. Desde já passo a convidar aos ilustres convidados a se apresentar. Boa noite e primeiro agradecer o convite feito pela rádio comunitária local no sentido de cá participar nesse debate sobre as estratégias de manutenção do ano letivo escolar face à pandemia do novo coronavírus. E meu nome é Baltazar Julião Balói e técnico da educação. Eu respondo pela área pedagógica, sou chefe da repartição de educação geral. Boa noite. Primeiro agradecer o convite para a Rádio Comunitária de Escola Qual para junto conversarmos sobre as estratégias de como manter o nosso ano letivo escolar, ano 2020, mediante o estado de emergência devido à pandemia do Covid-19 em Escola Qual. Meu nome é Orcídio Aurélio Pessano, técnico de Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia e chefe de repartição do ensino técnico profissional e tecnologia. Muito obrigado. Obrigado pela vossa disponibilidade para participar desse debate, falar um pouco acerca daquilo que está a acontecer e como a educação está a trabalhar a nível distrital. Bom, vamos começar numa perspectiva mais ampla para descer até ao distrito, contextualizando um pouco a situação nacional e talvez um pouco do mundo que o mundo está passando neste momento da pandemia. Falar da situação atual sobre o coronavírus em Moçambique, começaremos com as medidas tomadas pelo governo. Como vista a mitigar os efeitos da pandemia ou do Covid-19 no nosso país, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, o Presidente da República de Moçambique, decretou a 30 de março o estado de emergência de nível 3. Segundo o plano de Covid-19 a vigorar em Moçambique de 1 a 30 de abril do ano em curso, que tinha como restrições a restrição adicional de aglomerações de 10 pessoas, restrições severas de aglomeração no setor comercial, a obrigatoriedade de redução severa de funcionários em regime presencial, a rotatividade, e a proibição de todos os eventos e atividades esportivas, cultos religiosos. E, na mesma linha, o Presidente prorrogou o estado de emergência por mais 30 dias, a partir do dia 1 a 30 de maio, com as restrições do nível 3 e com as medidas tomadas no caso do uso obrigatório da máscara. E no ramo da educação a nível nacional, como a operacionalização das medidas de prevenção à pandemia de Covid-19,
houve apoio de operadoras nacionais de telefonia móvel e taxas bonificadas para acesso limitado à internet para estudantes e docentes. Aulas na TV, na rádio e na internet. Os professores têm ido às escolas elaborando textos de apoio e fichas de exercícios e os pais encarregados de educação são contactados para buscar esse material e depois fazer chegar aos filhos. E na área de investigação científica e tecnológica, criou-se um grupo de buscar, de elaborar plano de ação técnica e científica para responder à pandemia de Covid-19 e ainda divulgar os resultados da pesquisa com base em evidências científicas para auxiliar na tomada de decisões para a prevenção e controle da pandemia do Covid-19. Enquanto o primeiro estado de emergência, ou o estado de emergência que prorrogou-se, estava quase a findar, houve pronunciamento da Gina Jumba, porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que assegurava que mesmo que o período, ou se estende o período de estado de emergência, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano descarta a anulação do ano letivo. A educação continuaria a ministrar as aulas através das plataformas que foram adotadas. E também garantiu que para as zonas rurais, os professores fazem esforço de elaborar fichas e fazem chegar aos estudantes através dos encarregados de educação. E para aqueles estudantes com necessidades especiais, no caso econômico, houve também apoio às escolas para ajudar essas pessoas carenciadas. E como ponto de partida, perguntaríamos aqui a nível local como é que está a ser respondida essa pandemia, como é que está a ser vivida essa pandemia a nível distrital no setor da educação. Bom, de facto a pandemia está assolando o mundo inteiro, está assolando Moçambique inteiro, está assolando o distrito. E como havia referido Sua Excelência ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, decretou o estado de emergência 1 de abril, mas antes de 1 de abril havia suspendido as aulas a partir do dia 23 de março. Então, com essa suspensão das aulas, o setor da educação, por sua vez, desenhou um documento, ou produziu a circular 3/GM/MNEC/2020, a qual dava algumas orientações a serem feitas, ou algumas orientações a serem seguidas face àquilo que devia ser feito no setor da educação. Passo a citar algumas medidas a serem implementadas no setor da educação, que é assegurar que as aulas sejam ministradas durante o período de suspensão de aulas, usando as diferentes plataformas ou fichas de exercício, a canalização dos materiais ou as fichas dos alunos aos alunos através dos conselhos de escolas, controlar e apoiar os seus filhos e os encarregados de educação na realização de exercícios e garantir a permanência dos professores nas escolas via escala previamente elaborada. O Serviço Fiscal de Educação, tendo recebido essa circular, sentou em coletivo, traçou certas estratégias no sentido de um documento chegar às escolas e no sentido de dar seguimento a essas medidas implementadas pelo Ministério medidas decretadas pelo Ministério da Educação. De facto, produziu-se um documento, mandamos a todas as escolas, porque não podia se parar com as aulas, devia-se dar prosseguimento. E, de verdade, orientamos as escolas no sentido de produzir fichas para distribuir aos alunos, mas além da distribuição dos alunos, nós sabemos que a multiplicação de fichas carrega de custos, para além da elaboração de produção de fichas e distribuição, podia-se pegar as fichas também, colar-se
na vitrina ou nas salas de aulas, e os alunos, em um grupo, em número muito reduzido, podiam fazer-se às salas de aulas para poderem copiar os exercícios e irem em casa poderem resolver. E outra situação também, nos pais ou nas famílias em que há boas condições econômicas, os alunos ou os pais em carga de educação podiam aproximar a secretaria para aquelas escolas, no caso da Escola Secundária de Escola Quala, que tem uma secretaria e que tem uma reprografia também, podia se aproximar no sentido de pegar as fichas, multiplicar ou fazer cópia e ir entregar aos alunos no sentido de resolver. E outra questão também, a Escola Secundária de Escola Quala adotou para a questão das 10ª classes, 10ª, 11ª, primeiro foi a 10ª e 12ª classe, que adotou as aulas via plataforma digital, que foi o que é o WhatsApp. Mas nós sabemos quais são as condições que as nossas crianças têm, nem todos os alunos têm acesso a plataformas digitais, por essa razão aqueles alunos que não têm acesso a plataformas digitais recorrem às fichas, para dizer que o distrito também de Escola Quala não está parado, o trabalho está sendo feito na medida do possível. O Sr. Baltazar estava a falar um pouco acerca de como as aulas são ministradas aqui no nosso distrito. E falou também falou das fichas e não sei se tocou a parte da rádio, se usam... Sim, e a rádio também. A rádio, nós tivemos que fazer um documento, pedir à rádio comunitária no sentido de apoiar para as aulas serem ministradas na rádio. E esse trabalho está sendo feito de verdade. Há uma escala que os professores fizeram, as duas escolas, ou as 3 escolas da sede fizeram, e foi alocada aqui na rádio comunitária, e é cumprido o horário já definido no sentido dos os professores virem cá lecionar as aulas. Para dizer que as aulas ocorrem via rádio, disponibilização das fichas e também em plataformas digitais a nível do nosso distrito. A questão de adoção desse modelo de ensino à distância, sobretudo para nós cá no ensino básico e médio, parece ter sido imposta pela necessidade do tempo que estamos a passar, não é uma coisa que estava prevista. E o Sr. Baltazar falou dessas plataformas que estamos a usar. Enumerou também a rádio. E os professores, nessa maneira de usar a rádio, têm tempos determinados para dadas matérias e talvez perderá também no caso de algumas disciplinas mais complexas que exigem talvez a presença dos alunos. Se a maneira de dar usando a rádio e as fichas dadas vão conforme ou há disparidade entre as duas coisas, por dizer que ou os docentes ou professores diria dão fichas e na rádio dão a explicação. Se dão a explicação, dão a possibilidade de os alunos poderem apresentar as dúvidas através da rádio ou do telefone, chamadas. Bom, e em relação à maneira de como estão sendo ministradas as aulas, e podemos dizer que foi uma medida em que o próprio país, ninguém estava preparado para poder encarar essa situação. Primeiro dizer isso aí, que ninguém estava preparado para encarar essa situação. Mas devido à pandemia que nos assolou e as aulas não deviam parar, muitas estratégias foram adotadas, como a questão da alucinação das aulas via rádio e a alucinação das aulas via televisão. É um grande desafio esse tipo de ensino, é um grande desafio. Por essa razão, está-se a trabalhar na medida do possível para que as aulas não parem. E falando muito mais da questão das aulas práticas, para bem dizer, das aulas que necessitam mesmo da prática, dizer que no dia 7 de maio, o Serviço de Estado de Educação esteve reunido com o gestor de todas as escolas para poder fazer o balanço dos primeiros 30 dias, do estado de emergência. E durante essa reunião fomos descobrir que há muitos problemas que estavam a existir, há muitas dificuldades que os professores estavam a encarar no terreno. Mas sentado em conjunto, são 31 escolas que o distrito tem,
São 31 diretores que o distrito tem. Temos que dividir no período de manhã, entramos com 14 diretores e no período de tarde entramos com 17 diretores. Então, nessa reunião, há muitas estratégias que nós adotamos. E serão essas estratégias que estão a ser implementadas de hoje desde esse dia em diante. Porque, de verdade, era normal elaborar-se uma ficha e entregar-se a um aluno. E o aluno sozinho em casa, porque é muito difícil poder aprender. Mas nós o que determinamos foi a questão a simplificação dos próprios conteúdos, o peso dos conteúdos. Tinha que se pegar os exercícios, primeiro fazer-se um resumo, fazer-se a resolução, colocar-se os exercícios e depois, numa outra folha, podia-se colocar os exercícios já resolvidos. Então, no sentido de o aluno primeiro verificar como é que as coisas vêm e lá embaixo podia ver como é que é resolvido esse exercício. E além disso aí, há umas fichas que em parceria com a Silva de Schilder recebemos. Essas fichas foram multiplicadas com a Silva de Schilder, recebemos e foram distribuídas às escolas, da quinta até nona classe. Mas só foram distribuídas para aquelas escolas do impacto da Silva de Schilder. São 9 escolas que temos, mas também tivemos que pegar algumas fichas e distribuir aquelas escolas que não são de impacto, porque nós também tivemos que multiplicar algumas e distribuir a essas escolas. Essas fichas já vêm muito bem elaboradas. São fichas que o aluno só por pegar, lê, entende a matéria e depois vai fazer a resolução dos próprios exercícios. Mas esse processo de ensino também, de ensino à distância, como eu havia dito, é um ensino muito desafiador. Para o mesmo aluno da 11ª, 12ª classe, é um pouco difícil estudar à distância. Mas estamos a tentar no momento possível para os alunos poderem aprender. Em relação à questão das dúvidas, eu havia dito que faz-se escala dos professores, porque o professor, depois de lecionar aqui na rádio, obviamente regressa para a escola. Então, estando na escola, se existe uma certa dúvida na ficha, ou se há uma dúvida que o aluno teve durante a explicação do professor, o aluno encontra o professor aonde na escola para poder sanar algumas dificuldades. Para dizer que todas as escolas têm professores. Podem não ser permanentes, mas há um dia em que os professores estão lá, estão disponíveis, em que os alunos podem se aproximar para poder pedir explicação. Mas desde o momento que obedeçam aquilo que são as medidas, não podem ir talvez a um grande aglomerado. Podem talvez ir 2 ou 3 e observe aquilo que é o distanciamento. Então, são essas algumas estratégias que tratamos durante esta última reunião que tivemos a fazer o balanço dos primeiros 30 dias e as perspectivas para os próximos 30 dias. Sim, o senhor esse balanço dos primeiros 30 dias. E nesse balanço, em relação com a estrutura em si, as plataformas que o distrito está a usar são eficientes ou precisavam de se adotar mais plataformas? Em relação às plataformas, nem todas as escolas estão a usar as plataformas digitais. Não são todas as escolas que estão a usar as plataformas digitais. As escolas que estão a usar as plataformas digitais, temos o exemplo da escola secundária, que tem alunos um pouco crescidos, que tem alunos que já têm o domínio do telefone. E nesta segunda fase do estado de emergência, a escola secundária de Escalpala optou em inserir na plataforma os alunos da 10ª, 11ª e 12ª. Então, tivemos um outro exemplo para a questão da escola primária completa, escola primária do 1º e 2º grau de Cunguma. Acho que essa escola também fez um levantamento das famílias que têm WhatsApp, que têm telefones com WhatsApp. Então, é uma das escolas também que está, para nesta segunda fase, adotar a plataforma. Então, as outras escolas, o que está a usar são as fichas de exercícios. Um exemplo concreto é Eduardo Molano. O que é que faz Eduardo Molano? Produz fichas, arranja uma sala e cola. Então, colar esses exercícios, os alunos, em um número reduzido também, aproximam-se da escola para poder copiar os exercícios. Para aquelas famílias que têm possibilidade, pegam as fichas que existem na secretaria e vão multiplicar. Então, para dizer que nem todas as escolas estão a usar as plataformas. Usam as plataformas daquelas escolas que têm condições, como o caso de escola secundária de Escalpala, e uma também que está para implementar. Então, as outras escolas a nível do distrito estão a usar as fichas. E a nova forma de transmitir as aulas
Será que há possibilidade de avaliar esses alunos ou as aulas só estão a ser ministradas usando essas plataformas sem uma possível avaliação? Bom, falando da questão a avaliação, falando da avaliação é algo muito abrangente, muito amplo, falando da avaliação. E podemos dizer que existem 3 formas de avaliação. Tem aquilo que se diz avaliação diagnóstica, tem aquilo que se diz avaliação formativa e tem aquilo que se diz avaliação sumativa. E dentro dos primeiros 30 dias, sentado com os diretores das escolas, a avaliação que nós vimos é que é uma avaliação positiva, sim, é uma avaliação positiva, mas precisa de mais melhorias. E há um TPC que nós demos aos alunos, aos gestores, não aos alunos. Há um TPC que nós demos aos gestores. Isto é, se fosse para quantificar, mas esse quantificar é o nível de acompanhamento dos alunos. Exemplo, uma escola com 1000 alunos. Tendo 1000 alunos, quantos alunos foram acompanhados? Quantos alunos de verdade nós sabemos que esses alunos estiveram a escutar a rádio, estiveram a resolver os exercícios? É um TPC que nós damos às escolas, no sentido de, depois dos próximos 30 dias, nos 12 meses, vamos sentar de novo para podermos fazer uma avaliação para ver se de verdade, se dissesse quantos alunos podem passar agora, o gestor dizer, eu na minha escola, se fosse para os alunos passarem, podiam passar tantos. Então, neste período aqui, a avaliação que está a referir, se calhar é aquela avaliação de prova, entanto que prova. Isso. Prova, entanto que prova. Agora, neste processo, as provas não estão sendo feitas. Não estão sendo feitas provas. Mas os alunos já voltando nas aulas, isso já em junho, se possível, não sabemos se eles aumentar mais o estado de emergência ou não, voltando os alunos, o professor em si tem que ter aquela capacidade de fazer uma avaliação. Pode, se calhar, fazer uma avaliação diagnóstica, para ver se os meus alunos de verdade estiveram a acompanhar aquilo que foi o processo de ensino-aprendizagem durante os 30 dias ou não. Sob o risco de os alunos, porque é uma chamada de atenção também, porque nós podemos dizer que estamos a caminhar sob o risco dos alunos estarem a desaprender. Mas para os alunos não desaprender, há necessidade essa mesmo de logo que os alunos voltarem, o professor fazer uma avaliação diagnóstica, para ver em que nível os alunos estão. É uma avaliação primária que tem que ser feita quando os alunos voltarem. Então, nós, para podermos quantificar quantos alunos nós acompanhamos, devemos de fazer essa avaliação já no final dos 2 meses. Mas é um TPC que nós demos ao gestor das escolas. Há um TPC que nós demos ao gestor das escolas, no sentido de quando estiverem a ministrar as suas aulas, quando estiverem a fazer a discussão das fichas, fazer uma vigilância, dar volta pelas comunidades. Isso não é proibido. Pode dar volta para as comunidades, identificar os alunos para fazer o acompanhamento, para ver se de verdade os alunos estão a resolver os exercícios ou não. Então, agora, quantificar é um pouco difícil. É um pouco difícil quantificar. Dizer quantos gente podem passar é um pouco difícil também. Bom, no pronunciamento da porta-voz da educação a nível nacional, ela diz que houve apoio às escolas para aquelas crianças carenciadas para a multiplicação de fichas. E aqui o Sr. Baltazar falou de Save the Children que também deu apoio. Será que esse apoio chegou aqui no distrito também? Fez-se sentir aqui no distrito as crianças carenciadas para a multiplicação de fichas? E em relação ao apoio que nós tivemos, nós estamos a trabalhar com a Save the Children. Save the Children é um parceiro nosso, já a longa data. E fizemos um documento e submetemos a Save the Children para poder fazer um apoio. O que fez a Save the Children foi multiplicar as fichas no sentido de cada aluno das escolas de impacto ter uma ficha. Então, para dizer que todos os alunos da 8ª classe da escola secundária de Escola hão de ter fichas de mão. A escola já recebeu, há de distribuir. Todos os alunos hão de ter, com ou sem condições o aluno, há de ter ficha. 9ª classe também há de ter ficha. Assim estamos a guardar as fichas da 10ª classe. Temos outros, são 9 escolas no total. Por exemplo, de Matane. Matane é só amanhã que há de fazer o levantamento das fichas. E temos a situação também de Licate. A qualquer momento também poderá fazer o levantamento das fichas. Mas escolas como 3 de Fevereiro, Maunde e Oxarite,
são as escolas que já fizeram levantamento. Então, para dizer que todos os alunos da 5ª classe dessa escola, cada aluno há de ter a sua ficha. Então, em relação às crianças carenciadas, a estratégia que estão a usar as escolas é no sentido de colar as fichas. No sentido de colar as fichas. Então, colando as fichas, os alunos vão até lá para poder passar os exercícios. É essa parceria que nós estamos a fazer. Mas também estamos à espera de um pronunciamento de uma outra organização que estamos a trabalhar com ele, que é essa ATAC, já fizemos um pedido, até então ainda não nos responderam. E a qualquer momento pode responder. Vamos também multiplicar as fichas para dar às outras escolas, mas não aquelas escolas do impacto. Vamos dar às outras escolas, porque aquelas do impacto já foram beneficiadas. Exato. Falou-se dessas medidas tomadas aqui a nível distrital, como a educação está a trabalhar. Será que levou-se em consideração as crianças especiais com deficiência física ou intelectual? Se de alguma forma nessa plataforma tem em conta essas crianças, se talvez em colaboração com os pais tem havido uma assistência tal a essas pessoas? E em relação às crianças com deficiência, o que a educação faz após o levantamento estatístico, porque nós no dia 3 de março de cada ano fazemos o levantamento real dos alunos efetivos escolares. E é esse momento em que também fazemos o levantamento daquelas crianças que têm necessidades educativas especiais. Há um mapa próprio que a gente preenche e manda para a direção provincial para saber quantos alunos por cada escola têm deficiência física, quantos alunos têm deficiência intelectual e mais outros tipos de deficiência. Então, falando um pouco da deficiência física, são muito mais aqueles alunos que têm um problema de locomoção, e têm um problema de fala. Então, esses casos são raros. Temos sim no distrito, mas são poucos casos que nós temos. Dos cerca de 8.000 alunos que o distrito tem, um número reduzido, abaixo de 20, é que tem deficiências. É que tem esse tipo de deficiência. Então, ter esse tipo de deficiência, por exemplo, da escola secundária de escola 4, se nós formos a ver, já se fez a distribuição das fichas. Então, aqueles alunos que têm esses problemas, os professores pegaram as fichas e foram deixar em casa desses alunos, porque talvez pode ter dificuldades de sair da sua residência para a escola. Então, o caso da deficiência mental, são poucos casos que temos. Até eu fiz o levantamento, tive que entrar na plataforma para ver se de verdade temos esses alunos com problema de deficiência mental, intelectual, não temos esse tipo de casos. Não temos esse tipo de casos. Mas deficiência física, temos alguns casos. Mas não para a questão da fala. Para a questão da fala, não temos. Então, conforme havia dito, que uma das estratégias que nós adotamos agora é o professor tem que identificar a residência de cada aluno. Identificar a residência de cada aluno. Então, tendo identificado a residência de cada aluno, faz um plano de atividades. Faz o quê? A visita a esses alunos. Então, fazendo visita a esses alunos, para dizer que os alunos também com deficiência não estão esquecidos. Não estão esquecidos. Bem dissemos que a nossa educação em Moçambique é uma educação inclusiva, não exclui ninguém. Então, não excluindo ninguém, não há como esses alunos com deficiência física ficarem de fora. Todos estão inclusos. O acompanhamento está sendo feito. Estamos aqui em debate com o técnico, o Sr. Baltazar e o Sr. Orcedo. Podem participar através de chamadas telefônicas, se por acaso houver alguma dúvida, pelo número 86 70 57 477. 86 70 57 477. Clame a Deus, oh aleluia.
Estamos aqui de volta nesse nosso debate no programa A Voz do Curioso, onde se inspira-se acerca do desafio da educação para a manutenção do ano letivo 2020 no distrito de Escola Qual. Conversa com o Sr. Baloi Baltazar e o Cid Pessano. Bom, já falamos de muita coisa e ficaria mais uma questão, especialmente as classes com exames. Se na elaboração terão em conta essa deficiência das matérias da maneira não habitual de transmitir as matérias, ou não há nenhum meio termo. E em relação à elaboração do exame, nós sabemos que o exame é elaborado a nível nacional, é um exame nacional para essas classes da quinta, não, 10ª, 12ª, quinta e 7ª classe, para dizer que não haverá nenhum problema quanto à elaboração do exame, porque a pandemia atacou todo o país, então tendo atacado todo o país. E outra questão também que tem se feito é que a elaboração do exame, há certo momento que faz-se a distribuição das disciplinas por província, assim como por distritos. Então, sendo assim, se o distrito Escola Qual foi dado para elaborar o exame de português, é de elaborar o exame de português, há de mandar para a direção provincial, a direção provincial manda sempre para o próprio Ministério. Então, chegar no Ministério, só por saber que de verdade este ano existiu essa pandemia, há certas matérias que de verdade podem entrar, podem constar no exame, assim como não constar. Porque durante esses 2 meses que está aqui, as aulas estão sendo feitas, estão sendo ministradas via plataformas, via rádio, assim como via televisão. Após retomarmos, o próprio Ministério alguma coisa vai dizer, porque até então já fizemos a recolha do último conteúdo dado até dia 20, já recolhemos e mandamos para a direção provincial. A direção provincial sistematizou e mandou para o Ministério. Se calhar, não sabemos se pode isso acontecer, pode se calhar quando já retomarmos as aulas em junho, se passar o estado de emergência, não sabemos se de verdade em junho vamos retomar ou não, então se calhar quando voltarmos pode fazer-se a recapitulação de toda a matéria e prosseguir-se. Mas é uma resposta que nós, a nível da base, podemos não ter. O Ministério é que vai se pronunciar, porque o exame é nacional, o decisor é o Ministério. Eles é que vão dizer, vão orientar como é que tem que se fazer. Mas eu creio que não haverá problemas da elaboração do exame, não haverá discrepância mesmo dos conteúdos. Um conteúdo que não foi dado em Escola Qual, ou um conteúdo que não foi dado em Cabo Delgado e em Maputo, constar do exame. Serão conteúdos mesmo que serão lecionados. É claro que o Ministério é um trabalho que está a fazer, que o exame mesmo não terá nenhum problema. E com certeza essa pandemia vai passar, temos essa esperança, não se sabe quando, mas De verdade, vai passar. esperamos que um dia passe. Gostaríamos que mesmo amanhã passasse. E se por acaso, ou quando, temos a certeza que vai passar, Sim. Quando a pandemia passar, quais são as áreas que merecem mais atenção da parte da educação em geral? Bom, a parte que precisa mais de uma grande atenção é a área pedagógica. A área pedagógica, porque a área pedagógica é a área do processo de ensino e aprendizagem. A área do processo de ensino e aprendizagem. Então, porque vai se fazer a reestruturação do calendário. Então, tendo-se reestruturado o calendário, não sabemos se haverá interrupção a partir de junho para em diante, ou vai se aprender logo de junho, vai se lecionar de junho até dezembro, mas isso cabe ao Ministério da Educação. Então, o que tem que se fazer é redobrar mais esforços. Os professores vão ter que redobrar mais esforços, já com a nova reestruturação do calendário. É só não ficarem cansados os professores, nós também não temos que ficar cansados, trabalharmos mais no sentido de não se perder o ano. Acho que não vão se cansar facilmente. Segundo a porta-voz da Educação a nível nacional, disse que os professores continuam a receber, tal e qual, não há diminuição do salário, questão de
mudança de trabalho, da rotina. E estamos quase chegando ao fim do nosso programa, do nosso debate. Gostaria, talvez, de pedir a cada um dos convidados deixasse uma palavra de conselho aos alunos, aos professores e encarregados de educação e à sociedade em geral. Bom, obrigado. Neste momento nós sabemos que a pandemia é uma realidade. Hoje mesmo acabamos chegando aos 103 casos positivos. Entretanto, queremos exortarmos a sociedade, aos alunos, à comunidade em geral, para que se previnam, usem mesmo os métodos orientados pelo Conselho de Ministros. Entretanto, aos alunos, gostaríamos de dizer que o uso de plataformas do WhatsApp, por exemplo, é um desafio. Na realidade, ninguém esperava, tanto aos professores, assim como os alunos. Estava a dizer aqui o meu colega que, inclusive, alguns professores não tinham os smartphones, os telefones Android. Entretanto, queremos exortar aos alunos para que procurem poupar os dados, né? Os vulgos megas. Procurem poupar os dados para, pelo menos, usarem em algo importante neste momento, que é o processo de ensino e aprendizagem, e aos pais encarregados de educação levem mesmo isto a sério. Quem tiver mesmo possibilidade, que pelo menos dê, não é, ao seu educando um valor para compra de crédito, transformação em dados, para que aprendam. E para os alunos que têm acesso a TVs, sintonizem na DSTV, por exemplo, o canal 572, para que tenham lá as aulas. Que, mais uma vez, que levem isto a sério. Nós não sabemos que, depois do estado de emergência, o setor de educação vai decidir que ou recomeçamos de onde terminamos ou partimos das últimas unidades temáticas que passaram nos mídias, inclusive a televisão. Para dizer que, ao nível local, também temos um detalhe, porque sabemos que há alunos que não têm facilidade de ter WhatsApp, televisão. Neste momento estamos em conversações com um dos nossos parceiros. Como sabemos que o emissor da rádio não é de longo alcance, e neste momento estamos em conversações com os nossos parceiros para a reparação do emissor de longo alcance, mas até este momento ainda não nos deram resposta se será possível ou não. E, mais uma vez, trata-se de um desafio e exortamos de novo. A palavra de ordem é esta, de que os alunos devem aprender através dessas plataformas que existem. Aos professores vai o nosso agradecimento do esforço que estão a emanar até este momento, e com essas palavras eu quero agradecer mais uma vez ao convite e muito obrigado. E do meu lado, a terminar, agradecer mesmo essa ousadia que tivemos para cá participar nesse debate sobre o estado de emergência e aquilo que está sendo feito no setor da educação. E as últimas palavras que tenho para os alunos é que os alunos não se devem sentir isolados, não devem pensar que estão de férias. O que eles devem fazer é ir atrás do conhecimento.
eles devem se empenhar mais a ir à busca dos conhecimentos. Porque, de verdade, o ganho não é do professor, mas sim é do próprio aluno. O ganho é do próprio aluno, não é do próprio professor. Por isso, eles devem estar mais preocupados em que a pandemia passe para poder voltar à escola. E neste momento em que estão em casa, vão atrás do quê? Das fichas, entrem nas plataformas e assistam às aulas na televisão. As plataformas vieram para ficar, não estão a passar. As plataformas vieram para ficar. E assim que vieram para ficar, como havia dito o colega, é preciso que os pais, aqueles que têm condições, adquiram os telefones que têm acesso a essas plataformas, que têm as plataformas de WhatsApp, que têm internet, no sentido de dar aos seus educandos. E outra coisa também é que este momento em que nós estamos nele é um momento muito desafiador. É um momento desafiador, mas é um momento de grande aprendizagem. Então, sendo um momento desafiador, é um momento de grande aprendizagem, nós não devemos nos sentir derrotados. Assim como os professores não devem se sentir derrotados, devem estar de viva voz, preparados mesmo para poder trabalhar. Há professores que, cada dia que passa, eles vêm aqui na rádio para poder transmitir os conteúdos que eles preparam para os seus alunos. Aos pais encarregados de educação, também não devem deixar os alunos à sua sorte, devem fazer um acompanhamento aos seus alunos. Devem se sentir obrigados a dizer aos seus alunos, no sentido de a todo momento estarem a aprender. Porque amanhã serão eles a saírem vitoriosos. E ao próprio setor da educação também, nunca em nenhum momento há de se sentir isolado, ou há de se sentir cansado. Conforme havia dito que tivemos uma reunião, fizemos o balanço, e assim também, depois de tudo, vamos sentar de novo para fazermos o balanço já dos dois meses. Porque estamos preocupados mesmo em ver o processo de ensino-aprendizagem a andar. Não queremos que as aulas fiquem paradas ou vermos que existe uma escola em que nada está sendo feito. Então, nós também estamos a fazer a nossa parte, os alunos devem fazer a sua parte, os professores devem fazer a sua parte. E agradecer também, de novo, à rádio pelo seu convite e por esses minutos que estivemos a interagir. E obrigado. Também vamos agradecer a vossa disponibilidade. Claro que esse debate foi agendado faz muito tempo e finalmente aconteceu. E agradecemos a paciência, tiveram paciência até chegarmos a esse debate. E também é o momento de agradecer aos amigos ouvintes, aqueles que nos acompanharam durante esse debate. Infelizmente, por causa da fraca potência da rede, não podemos transmitir o debate em direto, mas depois será disponível no nosso canal. Obrigado a todos.